convocando mais uma vez a votação. Eu declaro aberta a 31ª sessão ordinária de 3 de outubro de 2025. Apreciação e aprovação ata da sessão ordinária número 30/2025, de 27 de 8 de 2025. Guardou Carlos Alberto? Pela aprovação, presidente. Guardou Paulo aí? Aprovação, presidente. Ata aprovada. Não havendo processo no rito 942, vamos aos processos com pedido de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é apelação de número 021-5582-74.2024. Processo na relatoria do eminente Guardou Carlos Alberto. Tem como apelante José Francival Queiroz de Góes e apelada Maria Eleni Lima Salles Liberato. Os advogados, doutor Douglas Queiroz, pede para sustentar pela parte apelante, e o doutor Gleidson Mota pela parte apelada. Doutor Douglas Queiroz e doutor Gleidson Mota se encontram presentes? Só acompanhando também. Não. Então, eu vou só anunciar o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou o provimento. Julgamento encerrado. Dando continuidade, eu chamo a julgamento a apelação de número 028-3179-94.2023, também da relatoria do eminente senador Carlos Alberto, que tem como apelante Ítalo, Fonteles, Tavra e outros, e apelada Linhas Aéreas S.A. Doutora Catiane de Souza pede para sustentar pela parte apelante. Doutora Catiane se encontra presente? Então, não estando presente, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento. Julgamento encerrado. Chama a julgamento agora o 6.3 da pauta, que é a apelação de número 01-21-565-30.2017. Processo na relatoria do eminente senador Paulo Air. Tem como apelante Carmen Maria Fontinelli Cardoso e apelado José Augusto Fontinelli Cardoso. Obrigado. As advogadas, doutora Larissa Ferreira, doutora Elaine Castro, pede para sustentar pela apelante, assim como o doutor Vanberto Uchoa e o doutor Daniel Magalhães. Algum desses advogados se encontra presente? Doutor? Doutor Daniel Magalhães. Bom dia, doutor Daniel. Pode se dirigir à turma. Só na hora que você viu o boletim. Na hora que você viu o boletim. Roberto, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria, doutor Daniel, na verdade, indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Leitura do relatório. Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório por parte do relator. Dispensa. Então, lhe concedo uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Perfeito. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminente relator, ilustríssimos desembargadores, integrantes desta colenda turma de direito privado, ilustríssimo representante do Ministério Público, nobres colegas advogados, senhoras e senhores aqui presentes. Comparece a este tribunal apelante, por intermédio de seus patronos, para com o mais elevado respeito desta corte, sustentar a necessidade de reforma da sentença que, de maneira equivocada, anulou um acordo judicial celebrado regularmente homologado por este Poder Judiciário e já cobertado por manto da coisa julgada. A controvérsia nos autos, ela é bem simples. O apelado busca, depois de anos de uma homologação, de um acordo celebrado em juízo, desfazer o negócio sobre a alegação de que, na época, ele não possuía plenas capacidades. Como é de conhecimento claro, a capacidade é a regra e a incapacidade é a exceção. A incapacidade para suprir os efeitos, ela deve ser regularmente comprovada, o que não restou comprovado no processo.
Todas as documentações acostadas não dão certeza sobre o estado do apelado. Ademais, a sentença de primeiro grau, ao acolher este pleito, acaba por fragilizar dois pilares essenciais do Estado de Direito: a coisa julgada e a segurança jurídica. O Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que a homologação judicial de acordo faz coisa julgada material, permitir que acordos regularmente firmados, nas quais as partes utilizam sua manifestação de vontade, e depois utilizar o judiciário para anulá-los ou para que os termos originalmente pactuados não sejam seguidos, configura uma real afronta a vários princípios da justiça, principalmente a segurança jurídica. Não bastasse o comportamento do apelado, que viola o princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas. Não se pode admitir que a parte se beneficie de um acordo para depois, em clara contradição ao que mesmo foi pactuado, tentar invalidá-lo juridicamente. Esse processo não discute apenas um acordo entre particulares, mas sim a aplicação da própria segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Diante de todo o exposto, é que é esse egrégio colegiado que dê provimento à apelação, reformando integralmente a sentença nos termos da apelação. Muito obrigado pela atenção e pela costumeira justiça dessa colina Câmara. Obrigado, doutor Daniel. Passo a palavra ao eminente relator. Bueno, presidente. Direito civil, apelação, ação anulatória. Acordo firmado com incapaz. Comprovação da patologia. Demanda que não se desincumbiu. Demandada que não se desincumbiu de seu ônus de contraprova. Laudo pericial que permite aferir a incapacidade alegada. Sentença mantida. As questões em discussão consistem em decidir se há prova suficiente para o reconhecimento da invalidade do acordo celebrado das partes para devolução do imóvel. Sustenta-se a validade do acordo, boa-fé e necessidade de se reconhecer a função social do contrato. Questão probatória. Nas razões de decidir, o negócio jurídico requer objeto lícito e possível, forma prescrita ou não defesa e, sobretudo, a capacidade das partes contratantes. Demandante que demonstre de forma satisfatória, através de declaração hospitalar e após submetido à perícia, ser acometido de moléstia grave e de longa data, como alcoolismo e demência. Prova suficiente contra a qual a apelante não se desincumbiu do ônus de refutar de modo conveniente. Nesse sentido, eu conheço para desprovê-lo e aqui cito decisões dessa corte, do eminente desembargador Everaldo Lucena, segundo, e também do desembargador Francisco Zeca Roffitt. Como voto, presidente, é mais claro. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Como voto, o desembargador Carlos. Eu também acompanho. Eu ontem me detive bastante desse processo, desembargador Paulo aí. Corretíssimo voto. E eu não aqui para você. Muito obrigado. Continuidade ao chamar julgamento 6.4 da pauta, que é a apelação de número 02.588-12-69.2024. E tem Monique Gurgel de Souza Coelho e apelado Antônio Carlos Alves Carvalho. Doutor Bruno Miguel Felisberto pede para sustentar pela apelante Monique Gurgel de Souza Coelho. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, excelência. Doutor Bruno, eu vejo aqui que o resultado deste julgado atende aos interesses da sua constituinte. Pois não. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para sustentação oral? Sim, dispensa, senhor. Então, vou ler brevemente o resultado do julgado. Apelação cível, registro público, suscitação de dúvida, preliminar de legitimidade recursal da registradora rejeitada. Legitimidade para questionar a aplicabilidade da multa da condição de terceira interessada.
suscitação de dúvida amparada em fundada dúvida quanto à obrigação de recolhimento de TBI ou ITCD para registro e partilha de bens decorrentes de separação judicial, dever funcional de fiscalização do pagamento de tributos, dever de diligência em caso de dúvida sobre o recolhimento do tributo, na aplicabilidade da multa do artigo 172 do provimento número 04/2023 da Corregedoria Geral de Justiça, recurso conhecido e provido. Parte dispositiva, diante do exposto e das evidências que a suscitação de dúvida foi devidamente fundamentada em argumentos fáticos e jurídicos, e no exercício do dever funcional de fiscalização do pagamento de tributos e de agir com a diligência em caso de haver dúvida sobre o recolhimento do tributo, conforme previsto no artigo 42, inciso 10 e 1332, parágrafo 1º do próprio provimento da Corregedoria, entendo que a multa do artigo 172 do provimento 04/2023 é inaplicável ao caso dos autos. Por fim, deixo de aplicar o artigo 85, parágrafo 1 do CPC em razão da ausência de sucumbência recursal no primeiro grau. É como eu voto, como voto o ministro Barrador Carlos Alberto. Também acompanho o voto, presidente. Como voto o ministro Barrador Paulo Air. Acompanho Vossa Excelência. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar provimento. Dando continuidade, eu chamo a julgamento o processo 6.5 da pauta, que é a apelação de número 0164348-97.2017, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, e apelado Roberto Pereira de Carvalho. O advogado Dr. Carlos André da Silveira pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutor Carlos André. Pode se dirigir à tribuna, por favor. Bom dia. Doutor Carlos André Unidade, inicialmente, se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensa, senhor. Então, lhe concedo da palavra para, no prazo regimental, fazer a sua sustentação oral. Pois não. Inicialmente, cumprimentar a douta Câmara na presença da pessoa do presidente, né, de mais colegas. Bem, Excelência, esse caso, ele desafia uma orientação de distinguish em relação ao tema 44, que foi revisitado no ano de 2025. E essa distinção em relação ao que restou pacificado no tema 44, ela é bem evidente. Perdão. O meu cliente, ele ingressou com essa ação em 18 por ter uma clínica, é uma casa. Essa casa ela tem consultórios de psicologia. E existe uma resolução de uma autarquia de cidadania de Fortaleza do ano de 2006, resolução 2. Essa resolução, ela prevê que é possível a companhia de saneamento efetuar a cobrança do consumo mensal de água baseado numa fatura mínima. Eu vou explicar aqui o caso desse cliente. Lá são 12 consultórios, nem todos ocupados, nunca conseguiu ocupar todos. Pelo fato de haver 12 consultórios, ele cai na regra do artigo 14, inciso 10 dessa resolução. Essa resolução diz o seguinte: clínicas e consultórios que tiverem a cada 3 salas é considerado uma economia. Uma economia, para todos os efeitos, para esse tipo de cliente, corresponde a 10 metros cúbicos. Aí, o que é que acontece lá? Esse cliente consome, em média, 9 metros cúbicos e todo mês tem que pagar 40 metros cúbicos. E o que é que ocorre? Por que essa ação foi manuseada? O objeto dessa ação é ver a declaração de nulidade desse artigo 14, inciso 10, porque a lei nacional, que é o marco do saneamento legal,
a Lei 11.445 de 2007, ela em momento algum prevê a possibilidade de cobrança de forma virtual. Eu vou, inclusive, ao longo aqui da minha sustentação, demonstrar para vossas excelências que não há essa previsão. Mas, como eu volto a dizer, o nosso objetivo aqui é de mostrar o distinguishing em relação ao que restou pacificado no tema 414. Né? Então, o que é que ocorre? É uma clínica, só tem um proprietário, não é um condomínio, e lá nunca se conseguiu alugar todas as salas. Conforme a CAGES, são 12 salas, mas ele faz uma ocupação média de 7 salas. Consumo médio de 9 metros cúbicos e é cobrado por 40 metros cúbicos. Aqui, então, enriquecimento sem causa, não há entrega do serviço. Tudo bem, né? Qual é a consequência prática disso? Esse cliente, quando ingressou com a ação, o tema 414, ele dizia que era ilícita a cobrança na forma como está no artigo 14, dizendo, olha, companhia de saneamento, você não pode cobrar por água que você não entregou. E era isso até o começo desse ano. Qual é a mudança para esse cliente? Ele sai de uma conta de 360 para 1.200. Uma pequena clínica que tem que ter um custo fixo mensal de 1.200 quando consome apenas R$360. Né? Esse é o principal efeito dessa revisão do tema 414. E aí, eu preciso, então, apresentar onde é que está a distinção do caso desse meu cliente para o tema 414, que foi revisitado e retirou meu cliente, né, da ratio decidente desse julgado. Então, se vossas excelências ficarem atentos, o que é que ocorre? Né? O tema 414, ele passou a declarar que é legal a companhia de saneamento cobrar água sem ter entregue. No caso, repito, o cliente consome 9 e vai ter que pagar por 40. E como é que ele fez isso? Fez assim, qual é a tese firmada? Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, que é o caso de lá, só tem um hidrômetro. É lícita a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação do serviço de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa, tarifa mínima, concebida sob a forma de franquia. Né? Essa é a parte 1 do tema. E aí, qual é a parte 2 que foi pacificada na revisão do tema 414? Nos condomínios, percebam, excelências, que essa decisão ela está sempre pautada em tratar condomínios. Esse consumidor não é um condomínio, é uma propriedade individual, uma casa onde funciona uma clínica de psicologia, ou seja, não há copropriedade, que é um dos elementos da ratio que fundou esse tema 414 que foi revisitado, certo? Então, o tema 2, o tema 414, item 2, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação de serviços, que utilizando apenas do consumo real global. Perceba, o tema 414, no item 2, diz que é ilegal cobrar com base no consumo. Ele está dizendo o seguinte, esse meu cliente vai ter que pagar 40 metros cúbicos, embora o consumo dele seja inferior ao mínimo de 10. E o nosso cliente quer pagar os 10, que é o mínimo previsto na própria resolução. Né? E aí, eu vou ler o trecho. Aqui é o que restou pacificado na tese, né, do tema 414. Mas eu vou ler o trecho da decisão do eminente ministro que fez a revisão da decisão anterior, que era do saudoso Teori Zavascki. Então, ele diz o seguinte, ó, é uma realidade insuperável que o consumo de água e esgoto por cada unidade condominial dá-se de maneira totalmente independente das demais unidades. Primeiro ponto que a gente encontra divergência. Excelências, o consumo dessa unidade que a gente está discutindo, desse imóvel, não se dá de forma independente. Eu tenho um hidrômetro, eu tenho
12 salas mais 7 ocupadas, e só tem uma pessoa que responde por essa conta, que é o seu Roberto, que é o recorrido nessa ação. Esse é um ponto importante. Respeitando-se a propriedade exclusiva de cada condômino sobre seu apartamento, sala, loja ou escritório. Para mim, está evidente que o tema 414, com a revisão, ele criou uma regra mais específica. Ele prevê que é possível você praticar o que está nessa resolução ACFOR se você tiver copropriedade. Não é o caso, porque ele pressupõe que cada proprietário vai fazer o consumo dos serviços de forma independente. Não é o que tem lá. Segundo ponto que me chama a atenção, na fundamentação, né? Não se pode, portanto, conceber o condomínio como uma unidade monolítica de consumo, em um cenário factual em que os recursos são utilizados de maneira totalmente independente por cada fração do ente condominial. Outro ponto de divergência. Lá, diferentemente do fundamento adotado no tema 44, lá é uma unidade monolítica. Só existe um consumidor que aluga sala para os psicólogos que não usam quase nada de água. A água que tem lá é para aguar o jardim. Mas não para por aqui. Ele alega, né, o ministro, que em prejuízo evidente aqueles para os quais a instalação de múltiplos medidores individuais constitui uma alternativa inviável pelos custos ou pela infraestrutura de edificação. O que é que ele fala com essa parte? Ele está querendo dizer o seguinte: os condomínios que não podem, ou as edificações que não têm como individualizar o consumo, porque lá o ideal é que tivesse um hidrômetro para cada sala, mas é uma obra que, para a condição desse cliente, é inviável. E o ministro quer dizer o seguinte: ele está dizendo que quem tem um único hidrômetro e não tem como colocar hidrômetro em cada sala, está levando vantagem. Isso é bem verdade num condomínio, mas aqui nós não temos um condomínio. Terceiro ponto de distinção em relação à raça decidente, do tema 414. Além disso, segundo o ministro, se ele adotar essa regra que é possível a CAGES cobrar 40 metros cúbicos no lugar de 10 metros cúbicos e com base na leitura do hidrômetro, se ele passar a adotar a nova regra, não há violação à diretriz legal de modicidade tarifária. Excelências, como é que não vai violação de modicidade tarifária se um cliente que pagava o mínimo de 10 metros cúbicos vai ter que passar a pagar 40 metros cúbicos? Ele vai sair de 360 para 1.260? E como é que o ministro fundamenta isso? Ele diz que tem que ter tratamento isonômico. A gente sabe que a Constituição Federal, ela instituiu a igualdade material, tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Como é que eu posso submeter um cliente, um consumidor, que não é um condomínio, na regra de um condomínio e quadruplicar a despesa dele com saneamento? Pela fundamentação do tema, ele não está dentro dessa regra. Por fim, excelências, né, na fundamentação do eminente ministro, ele conclui informando que, ocorrendo essa situação de condomínio, ocorrendo a situação de ter um único hidrômetro, não é viável a cobrança mínima, no caso do nosso cliente, 10 metros cúbicos. Teria que seguir a resolução da Agência de Cidadania de Fortaleza, que diz que lá tem 4 consumidores, 4 economias, né? Então, eu devolvo aqui para vossas excelências, né, com todas as vênias, que se reflita sobre a distinção desse caso concreto em relação a esse tema 414. O recorrido é um condomínio, ou seja, você só tem um único proprietário, os recursos não são utilizados de maneira totalmente independente, ou seja, não tem uma fração de propriedade. Entendemos que há violação da diretriz legal de modicidade tarifária,
onde ele vai sair de uma média de 9 metros cúbicos, apesar de pagar o 10, que aumenta para 40. E, por fim, aqui a gente não tem tratamento isonômico à luz da igualdade material. Se está colocando num plano de formalidade, num plano formal, ele é um consumidor, é bem verdade, mas ele não é um condomínio e ele, pelo perfil de consumo, ele não tem, não há, né, isonomia no tratamento desse. Então, excelências, essa é a minha sustentação. Eu agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos André. Eu passo a palavra ao eminente relator. Pois não, presidente. Trata-se de apelação de dívida deposta por Companhia de Água e Esgoto, Ceará, contra a sentença de folha 295/2007, 140/140, 140/142, nos autos da ação de obrigação de fazer acumulado de repetição de débito, movida por Roberto Pereira de Carvalho. O cerne da questão está em verificar a legalidade do modo de cobrança da tarifa por consumo de água realizada pelo recorrente. As razões de decidir, no caso, é incontroverso que o objeto da lite consiste em um agrupamento de economias. Artigo 3º, item 16 da Resolução 02 de 2006 da ACEFOR, mas com somente um medidor. A Resolução número 2 de 2006 da ACEFOR determina que, aspas, o consumo de cada economia será apurado pelo quociente resultando da divisão entre o consumo medido e o número de economistas. Fecha parênteses. Artigo 88. A fatura mínima é regulada no artigo 97 da citada resolução. Aspas. A fatura mínima por economia será equivalente ao valor fixado para o volume de 10 metros cúbicos por mês de cada categoria residencial e comercial e 15 metros cúbicos por mês para as demais categorias. Fechado. O novo marco regulatório do saneamento básico, Lei 14.026 de 2020, passou a prever que a estrutura tarifária e de cobrança dos serviços deverá observar a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço. Artigo 30, inciso 3º da Lei 11.445 de 2007. O STJ reformulou seu anterior entendimento, fixando nova tese no tema 414, no sentido de que cada unidade econômica deve arcar com os recursos da tarifa mínima quando existe apenas um medidor, sob pena de tratamento desigual entre os edifícios com mais de uma unidade econômica e mais de um medidor, pois, neste caso, se cada medidor registra o consumo inferior ao mínimo, cada unidade econômica arcará com o respectivo pagamento tarifário. E aí, que pode, eu cito várias decisões do STJ, inclusive com relação ao tema 414, onde o STJ reformulou seu anterior entendimento, e cito também duas decisões deste Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido, do primeiro do desembargador André Luiz Souza Costa e depois da nossa Câmara, da eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Consequentemente, reverto os ônus subvenciais sobre a demanda principal, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85 do CPC. É como voto, presidente da Câmara. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, do embargador Paulo Ayrton, e como voto do embargador Carlos Alberto. Também acompanho, presidente. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, a unanimidade, com esse recurso para dar-lhe provimento. Doutor Carlos André, obrigado pela presença e tenha um ótimo dia. Obrigado, excelência. Dando continuidade, eu chamo a julgamento 6.6 da pauta, que é o processo de número, apelação civil de número 0051320-3.2021, também da relatoria do eminente embargador Paulo Ayrton, como apelante, Jeânia Bezerra de Moraes e apelado, condomínio Cascais Dunas Village. O doutor Alexandre Barbosa Costa vai para sustentar pela parte apelante. O doutor Alexandre estava aqui até. Vê se o doutor Alexandre Barbosa está aí fora, por favor.
Não estando presente, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso não conhecido. Julgamento encerrado. Dando continuidade, chama a julgamento 6.7 da pauta, que é o agravo interno, número 062-4902-52.2025. Processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, tem como agravante construtora imobiliária Guizardo Limitada e agravada Cristina Leal de Aragão. Doutora Alice Pinheiro pede para sustentar pela parte agravada. Bom dia, doutora Alice. Doutora Alice, eu vejo aqui que o resultado deste julgado, ele atende aos interesses da sua constituinte, Cristina Leal de Aragão. Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para a sustentação oral no caso. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, presidente. Cumprimento a doutora Alice, esteve comigo lá no gabinete. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. Posse. A ausência de conteúdo decisório nesse mistério. Proibição de realizar obras, alterações ou intervenções no imóvel. Medida necessária para viabilizar a realização de perícia técnica. Recurso conhecido e provido. E eu estou aqui fazendo considerações e gostaria de chamar a atenção de um aspecto só, porque me parece, pelo que foi dito pelas partes até, que estiveram lá comigo, que há uma continuidade de intervenções neste imóvel. Há uma decisão judicial proibindo e há as intervenções continuam como se nada tivesse acontecido. Então, eu estou apenas deixando muito claro, porque a parte que aqui está não foi uma parte recorrente, não houve recurso por parte dela, de que, aí eu vou colocando aqui, nesse tópico, eu chamo a atenção de Sua Excelência Juiz de Planície, que o Sua Excelência Juiz de Planície poderá aplicar multa superior à já fixada para fins de preservação do status quo do imóvel que será objeto da perícia, porque há um descumprimento deliberado por parte do agravante. E nesse caso, então, presidente, eu vou aqui para o... Eu conheço o presente recurso e nego o provimento, não terá alterado os termos da decisão. Tá? Como voto? Como voto também, desembargador Paulo aí. Acompanhando o relator, presidente. Eu também acompanho integralmente o eminente relator e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega de provimento. Doutora Alice, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Dando continuidade, eu chamo a julgamento a apelação de número 6.8 da Paula, que é a apelação 024-6905-97.2024. Também da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, tem como apelante Banco do Brasil, S.A., e apelada Maria de Nazaré Nogueira Chaves. Doutor Judas Tadeu Lopes pede para sustentar pela parte apelada. Pode se dirigir, acabou. Doutor Judas, só para perder tempo vestindo a beca, eu vejo aqui que o resultado do julgado atende aos interesses do seu constituinte, a senhora Maria do Nazaré Nogueira Chaves. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra. Foi então, atendido. Foi negado provimento ao recurso à sentença mantida. Negado, sentença mantida. Sentença Então, mantida. agradecer, presidente, o senhor, o desembargador, essa segunda Câmara, em particular o digníssimo relator, doutor Carlos Alberto Mendes Forte. Saúde, senhor. Obrigado. Doutor Paulo Henrique, Ayrton, prazer em conhecê-lo. E os demais componentes, aos colegas e os serventuários, né? Muito obrigado aqui pela presença. Passa a palavra ao eminente desembargador relator Carlos Alberto. Vou ler aqui a parte negritada, caixa alta. Direito civil, apelação civil, fraude bancária mediante engenharia social, golpe do motoboy, legitimidade passiva do réu, caracterizada falha na prestação de serviço,
Sistema de segurança do banco autorizou múltiplas transferências, aumento do limite do cartão e compra em valor muito acima do padrão da consumidora. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco, restituição dos valores devida, dano moral configurado, valor arbitrado em patamar razoável e proporcional, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto, presidente? O voto do ministro Bardol. Paulo aí. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho integralmente o eminente relator e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, com esta, o recurso nega-lhe provimento. Continuidade, eu chamo 4.1 da pauta, que é o agravo de instrumento 062-4324-89.2025, processo de minha relatoria, tem como agravante Construtec, construtora imobiliária limitada, e agravado Felipe Saravia Weichmann. Doutor Emanuel de Araújo pede para sustentar pelo agravado. Bom dia, doutor Emanuel. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Emanuel. Inicialmente, ele dá se a senhora dispensa a leitura do relatório. Dispensado-se. Eu lhe concedo a palavra no prazo de 15 minutos. Bom dia, desembargador Everardo, presidente da Câmara, desembargador Carlos Alberto, desembargador Paulo Henrique, membro do Ministério Público, doutora Loraine, defensoria, servidores, colegas advogados. Excelência, me desanima ter que sustentar. Não veio a palavrinha mágica, né, que se dispensa. Mas, enfim, nesse presente agravo aqui, excelência, a parte agravante entenda o trancamento de um cumprimento de sentença com trânsito em julgado. Então, como nós sabemos, sentença com trânsito em julgado, nesse... Doutor, só para facilitar aqui o trabalho de Vossa Senhoria, eu estou dando só parcial provimento no que diz respeito aos honorários recalcatícios, né? Para determinar a sucumbência recíproca, fixando 50% para ambas as partes. É só isso, parcial, tá bom. Do recurso. Então, vou me ater só esse ponto específico. Com relação à posse do imóvel, permanece a decisão do juiz primeiro, né? Permanece. Todas os termos inalterados. Pronto. Excelência, diante dessa informação de Vossa Excelência, eu vou usar, inclusive, vou ser audacioso e parafraseado na decisão que negou o efeito suspensivo, né? Que salta aos olhos a parte agravante, neste momento, na via estreita do agravo instrumento, querer alterar uma decisão até certo ponto imutável. Porque a sentença transitada e julgada, ela deve ser mudada com ação própria, no caso, a rescisória que não veio, né? Então, excelência, no decorrer de todo o trâmite processual, né, uma ação que iniciou em 2018, onde teve diversos embargos declaratórios, recurso de apelação, agravos, recurso especial, né, outros embargos agora na fase de cumprimento de sentença, e todos são unânimes. Honorários sucumbenciais de forma recíproca de 0 é 0. Na sentença a qual se está pedindo o cumprimento, não existe condenação à parte requerida de sucumbência em honorários. Ela é clara. A parte, de certa forma, dormiu, deixou transcorrer todo esse lapso temporal e processual, e em nenhum momento se surgiu em relação à parte dessa questão de sucumbência recíproca, deixando a fazer somente no momento do cumprimento definitivo. Então, Excelência, parafraseando, Vossa Excelência, me desculpe a audácia, na decisão que negou o efeito suspensivo no agravo, eu pugno para que mantenha imutável a sentença, tendo em vista que, como
nós estamos falando, o recurso de agravo é a via estreita, não pode mais se discutir isso, e dizendo que, infelizmente, né, a parte cochilou nesse ponto e não pode querer agora mudar. E humildemente peço o improvimento do agravo, mantendo a decisão primeira como se processo, bem como se proceda com a comprovação da entrega do imóvel que aqui se discute. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Manuel. Manuel, só esclarecendo inicialmente quanto à questão dos honorários, a partir do Código de 2015, é matéria de ordem pública, então ele pode ser revisto a qualquer momento, qualquer grau de jurisdição, independente até de questionamento ou não. Então, assim, nós temos julgado aqui reiterados, revendo a questão dos honorários, quando não é condenado, quando tem a questão da não condenação e sequência recíproca. Então, esclareço só que a análise se dá não só por alegação dele, mas por se tratar de matéria de ordem pública, a partir do CPC de 15. Então, vou ler brevemente só o capítulo dos honorários. Da sucumbência recíproca e da divisão dos honorários advocatícios. Assiste razão agravante no que tange à distribuição da verba honorária. O ponto de partida para a solução da questão é o dispositivo da sentença sequenda, que transitou em julgado e reconheceu a parcial procedência dos pedidos formulados na origem. Julgado assim dispôs expressamente sobre os encargos. Isto posto, e face a tudo o que dos autos consta, veio por bem acolher parcialmente a pretensão delineada na acumulada ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos, com indenização por danos materiais e dano moral, para somente condenar a parte requerida a pagar o valor global de R$ 22.987,12, a título de indenização global por danos materiais, honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC de 15, custas processuais e demais encargos por conta de sucumbir. Da leitura do excerto, extrai-se que houve o reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que a pretensão autoral foi acolhida apenas em parte, e os encargos processuais foram distribuídos aos sucumbentes, no plural. Aqui está a palavra sucumbentes. Contudo, a sentença não definiu expressamente a extensão da proporcionalidade da sucumbência de cada parte. Configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do ônus deve seguir a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil, que dispõe que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas sobre a sucumbência recíproca. Leciona o renomado jurista Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim leciona. A sucumbência recíproca, quando uma das partes não obteve todo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que, se o réu sucumbiu em 80, quanto a parte sucumbiu à parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recursos pela via adesiva. Diante da situação, é considerada a omissão do título executivo quanto à proporção do rateio, devendo prevalecer o entendimento de que a sentença fixou honorários proporcionais pela metade entre as partes. Assim, a decisão agravada merece reforma neste ponto, para que reconheça o direito de rateio da verba sucumbencial, devendo cada patrono receber a título de verba honorária 50% da verba honorária global fixada na sentença. Aí aqui eu chamo a atenção mais uma vez para a fala de Vossa Excelência. Não quer dizer que é zero. Cada parte vai pagar os honorários. Vossa Excelência vai ter direito de receber da parte do outro. Não existe uma questão de zerar honorários, porque é o tempo de pagar, não. Os advogados, os honorários comerciais pertencem aos advogados e não à parte. Então, Vossa Excelência, assim como o advogado, vai receber os honorários. Então, diante do exposto positivo, ante o exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a decisão interlocutória agravada, unicamente para acolher a condenação do documento de sentença oposto pelo agravante quanto à matéria de honorários de sucumbência, determinando que a verba honorária de 20% sobre o valor da condenação, fixado no título executivo, seja rateada a proporção de 50% para os patrões da parte agravante e 50% para os patrões da parte agravada, ficando mantida todas as demais determinações da decisão recorrida. Em razão do resultado anunciado e com o provimento parcial do recurso, fixo honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico, obtido com a impugnação do documento de sentença, rateando a proporção de 50% para os patrões de cada parte. É como voto, o voto do desembargador Carlos Alberto. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como voto do desembargador Paulo Ayrton. Acompanho, presidente. Está no seu resultado de julgamento, a Câmara, a unanimidade, com o recurso para dar-lhe parcial provimento. Excelente, só me permite só para evitar embargo, só com relação ao imóvel, né, com a entrega do imóvel, até pegando a
deixa do desembargador Carlos Alberto no julgamento anterior para alertar o magistrado. Vossa Excelência fez alguma observação em relação a... Foi mantido todos os termos da sentença em relação a isso aí. Tá? A senhoria é agravada, então não teve nenhum pedido nesse dia, mas tudo que foi decidido foi mantido. Tá? Obrigado, Excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Dando continuidade, eu chamo a julgamento o 6.9 da pauta, que é a apelação 020.1142-05.2023, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, tem como apelante Jordano dos Santos Dias e apelado Luiz Guilherme Viana Dias, representado por Keto Costa Viana. Processo em segredo de justiça, eu peço aos presentes para se retirarem de forma momentânea, por gentileza. Então, pede para sustentar pela parte apelante o doutor Arthur de Souza Munhoz e a doutora Lícia Moreira Nunes. A doutora Lícia está de forma online. Então, eu indago inicialmente aos causídios se dispensam a leitura do relatório. Sim, Excelência. Doutora Lícia, se encontra presente? Então, não estando presente, vou dar continuidade com os